Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Graças a Joia. Deus, bem. Foi o primeiro a chegar hoje, hein? A solicitação chegou rápida. É, Eu foi tô, rapidinho. eu tô, pois lá iniciou ao vivo, Espíritas, eu toquei, já pediu para participar, já toquei também, já. E a Meire também tá aí. Elza, É, o pessoal tá entrando aí. A tia Terezinha, sim, o pessoal tá entrando aí. vai ver Vamos antes do começar. Natal. É, vamos começar com Gotas e Paz? Sim, Vamos lá. Mensagem 223. Tempo de refletir. Há momentos na vida em que devemos parar e refletir no que fizemos ontem, como o nosso hoje, para sabermos como será o nosso amanhã. Provavelmente, ao olharmos para trás, teremos alguns motivos para nos alegrarmos e também razões para arrependimento. O que passou é passado e não volta. O que fizemos de bom ficará registrado pela eternidade e nos causará sempre boas sensações. Por outro lado, o que tivemos feito de mal para os outros e até mesmo conosco ficará registrado e com força maior, e certamente nos trará sensações desagradáveis de desconforto em nossa consciência. Pensemos hoje: o que queremos? Um amanhã só com boas lembranças e consciência tranquila ou lembranças amargas das marcas do sofrimento que tivemos deixado nos outros? Não nos esqueçamos de que a vida presente só levaremos os sentimentos que tivemos cultivado ao longo de nossa jornada na Terra, sejam eles bons ou maus. Assim, hoje, ainda é tempo de mudarmos para fazermos um novo amanhã, onde haja somente os sentimentos de paz, harmonia e amor, alegria e consciência tranquila. Hoje estaremos criando o céu ou o inferno em que viveremos o amanhã. É, a mensagem abri aqui ao acaso, mas veio bem a calhar para o final do ano, né? Quando a gente reflete, faz a nossa leitura do passado, né? O que a gente fez de bom, de ruim, faz a nossa, como que fala, que antigamente fechava para balanço, né? Hoje em dia ninguém fecha mais, né? Fechava para balanço. A gente faz nosso balanço para ver o que a gente cultivou de bom, o que a gente cultivou de ruim, né? E como diz sim. aqui, as coisas ruins que a gente fez no passado, quando a gente lembra, a gente é muito mais pesado, né, do que as coisas boas. Então, vamos, como não dá pra mudar o passado, dá pra gente ajeitar o futuro, né? Fazendo coisas boas Sim. aqui no presente. É aquilo que você falou daquela frase, né, que Chico Xavier que tem lá no centro, né? Voltar atrás eu não consigo, mas eu posso mudar daqui para frente, né? Não dá para mudar lá É, atrás. A gente não consegue. Vai ter que ser mudado o que fizer daqui para frente. E a reflexão, que você falou, a palavra certa, né? A gente deveria fazer essa refletir, né? Fazer essa reflexão todos os dias, né? Ou todas as noites, né? Antes de deitar, lembrar ali se não deixar acumular muita coisa, tipo, né? Um ano fazer a você falou, né? As pessoas fazem essa reflexão de fim de ano para mudar no começo do ano. Mas se a é, gente conseguisse fazer a reflexão todos os dias, seria mais fácil. Estaria mais, assim, a lembrança estaria mais fresca na nossa mente. A gente poderia, na verdade, estar lembrando mais e errando menos, né? Às vezes a gente demora muito para fazer a reflexão. Talvez uma oração à noite antes de deitar, lembrar, né, do que fez, uma oração bem feita de manhã antes de iniciar a jornada para também pensar no que não fazer, né, seria bastante fácil. Ele diz ali, né, nós mesmos fazemos o nosso céu e o nosso inferno, ou seja, a gente que transforma um dia que vai ser, se vai ser bom, se vai ser ruim. E quando faz a reflexão, você consegue dizer, né, aqui eu errei, vou tentar não fazer, aqui eu acertei, vou repetir. Na verdade, seria isso. e a gente acaba não procrastinar, né, as coisas. Geralmente o pessoal está pensando em mudança agora e deixa para o dia 3, né, que é segunda-feira, depois do ano novo, Sim, para fazer as mudanças. E isso é uma coisa que eu tento tirar de mim. Um tempo atrás agora fiz uma cirurgia no pescoço, deu para voltar a fazer exercício físico, queria emagrecer uns 6 quilinhos. Aí comecei a fazer uma dieta, voltar a treinar. O pessoal falou assim: pô, deixa para o ano que vem, né? Deixa para janeiro.
Aí não, eu quero mudar meu Uhum. estilo de vida, eu vou começar já, né? E assim, é barra, porque mudar bem nas festas, né? Mas aí que, como no começo, que você está com força de vontade, é mais legal você enfrentar esses momentos difíceis quando você está com força de vontade, que é logo no início, que você deixar lá para o final do ano que vem, que você já está extenuado já de fazer regime e exercício físico, né? Então é isso, dando exemplo como exercício físico, mas serve para qualquer aspecto da vida, né? Qualquer mudança de comportamento da gente. E a gente consegue a hora que a gente quiser, né? Na verdade, depende mais da gente do que qualquer outra coisa. Regime, dieta, exercício físico. Ah, começar na sexta. Hoje é sexta-feira à noite. Vou começar hoje. Começa hoje. Começa hoje porque é punk o negócio e se você postergar para segunda-feira, provavelmente segunda-feira já passou a vontade, né? E você continua postergando e protelando, procrastinando para sempre. É isso aí. Vamos indo ao Sim. início? Já tem 13 pessoas na sala? Vamos. Olha que legal. Aí Uhum. falando, vamos entrando aos pouquinhos. Vamos à Isso. oração, então. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores e nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sim, sim. E assim seja. Isso aí. Vamos lá. Hoje a gente, capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Parágrafo 7 do capítulo 10. Tá? Isso. Vamos lá, então. Passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, Sim. pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixar a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. A explicação de Kardec, parágrafo 8. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado, e que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso tê-la reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo mau pensamento. Materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Devia conformar suas palavras aos seus usos. O cristão não oferece dádivas materiais. Ele espiritualizou o sacrifício, mas o preceito. Com isso, não tem senão mais força, oferece sua alma a Deus. E essa alma deve estar purificada, entrando no templo do Senhor. Deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai-vos vossa oferenda ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão.
se quereis ser agradáveis ao Senhor. Bastante, né, interessante. A gente vai ter aqui, né, algumas coisas para a gente entender. A gente vai perceber que o ensinamento de Jesus, quando Jesus vai ensinar, ele pega uma sociedade, né, que foi ensinada por Moisés, e que esse ensinamento de Moisés vem de antes, né, a gente fala assim, bastante antes, lá do início da Bíblia, da história de Abraão, né, que Abraão acho que é a primeira pessoa que faz um sacrifício que eles usaram, né, que Deus pediu um sacrifício para Abraão, e era para, na verdade, sacrificar o filho Isaac, se eu não me engano, e na hora Deus pede outra coisa e ele acaba, acho que, ofertando uma ovelha, alguma coisa assim. Só que a gente vai perceber que desde o tempo inicial, vamos lá tentar entender da pré-história, quando o homem começou a tentar entender Deus, é quando ele começou a perceber que poderia existir algo além dele, acima dele, e quando ele tinha lá seus medos, quando as coisas não davam certo, nós fazemos ainda isso hoje, mas a gente vai perceber que nós sempre tentamos, viemos e vamos tentar sempre, apaziguar Deus. A gente entende Deus, que Deus é um ser irritado, nervoso, que de vez em quando perde a paciência com a gente e nos tira alguma coisa ou nos cobra alguma coisa. Para que isso não aconteça, a gente vai e faz uma troca ou tenta fazer uma troca para Deus ou presentear Deus, né? Achando que Deus precisa de alguma coisa. E a gente quer oferecer alguma coisa para Deus. Então, desde lá do começo do mundo, o pessoal faz essas oferendas, essas ofertas para apaziguar o coração de Deus, né? Como se Deus fosse esse ser irritado. Mas como assim? Como lá no começo o homem não tinha esse conhecimento, ele passou a fazer isso, né? Então, quando a colheita estava ruim, ele ia lá pedir a Deus. Quando a colheita melhorava, ele pegava uma parte dessa colheita e oferecia, na verdade, a Deus, como se Deus pudesse mesmo pegar ou como Deus aceitasse aquilo e modificasse alguma coisa. Quando chega na época de Jesus, já existe um templo, que a gente chama o Templo de Jerusalém, onde Jesus conviveu, Jesus viveu dia a dia de algumas coisas do templo e ele aproveitava para ver essas coisas e ensinar a essas pessoas. Então a gente sabe, né, quem quiser estudar, acho que as próprias Bíblias têm, dentro da Bíblia ela tem um mapa e tem como se fosse uma planta de como era o templo de Jerusalém. E lá no fundo, bem na parte bem interna do templo, tinha um altar até hoje, né? Tem um templo que chama altar do sacrifício. Então vem se pedindo ao longo do tempo que se fizesse sacrifício. Então nós, no entendimento deles, nós somos pecadores, pessoas erradas, pessoas impuras. Então nós vamos lá no templo para nos purificar, né? E oferecer, levar alguma coisa para Deus para limpar os nossos pecados ou para Deus ficar mais contente com a gente, né? Então, tem esse lugar no altar, as pessoas levavam, diz que tem dois tipos de sacrifício, alguns, né, naquela época eram animais, outros cereais, azeite, vinagre, algumas coisas assim. Na verdade, o que as pessoas tinham no seu dia a dia, tinham umas ofertas mais comuns e tinha umas mais caras, né? Quando você precisava mais, você tinha que pôr a mão no bolso e gastar um pouco mais. Então, Jesus, né, pegando isso, por isso que Allan Kardec usa o termo sacrifício, porque existia o altar dos sacrifícios, para fazer esse tipo de coisa. Então, Jesus, né, na passagem aqui de Mateus, capítulo 5, itens 23 e 24, ele diz assim: se você estiver lá no templo para fazer a sua oferta, ou seja, está levando alguma coisa para Deus, uma oferenda, uma oferta, que também é conhecida, se você procurar no dicionário, sacrifício, a palavra sacrifício, o significado é oferenda, oferta,
é alguma coisa que você faz para algum Deus para apaziguá-lo. Então eles chamam isso de sacrifício. Ele começa, se você está para fazer a sua oferta, né, oferenda ao altar. Porém, lá dentro de você, na sua consciência, você tem algo. Lembra que tem algo contra o vosso irmão, ou, ele usa o termo, né, que o vosso irmão tenha contra vós, deixa o donativo lá no altar antes de fazer a oferta. Encosta ele lá no cantinho e fala, vou deixar um pouquinho aqui, né? Daí ele diz assim, e de antes de mais nada, vos reconciliar com o vosso irmão, e só depois voltai para fazer a vossa oferta. Ou seja, Jesus está dizendo, né, modificando, e é muito interessante, quando a gente começa o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar lá no capítulo 1, está lá a palavra de Jesus que disse, eu não vim destruir a lei. Jesus pega uma lei de Moisés, uma lei bastante, vamos dizer assim, materialista, bastante hipócrita, né? Bastante de fora, de mostrar para os outros. Aí você vai ver que ele tenta pegar esse ensinamento de Moisés e trazer para um entendimento mais atual, né? Um entendimento diferente do que se estava entendendo, sem, na verdade, mexer com esses princípios, sem mexer com a cultura deles, tentando não arrumar confusão. Então ele fala assim, beleza, você está aí a fazer uma oferta, você está lá devendo alguma coisa para Deus, alguma coisa na sua vida não está dando certo, e você quer ir lá oferecer algo para Deus, para se purificar, ou para agradar, né? Tanto que ele usa aqui o nome do item é sacrifício que é agradável a Deus, porque os sacrifícios são feitos para agradar a Deus, né? Então ele começa a dizer assim, vamos tentar entender, fazer uma pergunta aqui nossa. O que será que agradaria a Deus que eu fizesse? Que eu me reconciliasse com o irmão, que eu perdoasse, que eu modificasse a minha forma de ser perante, né? Ele usa aqui irmão, né? Reconciliar com o vosso irmão. Jesus está dizendo que qualquer pessoa que exista aqui no nosso mundo, ele é nosso irmão, independente de quem seja, independente do que faça. Vamos reconciliar com o vosso irmão. Então a gente fala assim, qual seria a atitude que eu fizesse que agradaria a Deus? Que eu vá na igreja rezar ou que eu mude o meu sentimento, né? Mude o meu comportamento, a minha forma de ser perante a sociedade ou perante ao meu irmão. Então, por isso que é a pergunta de Allan Kardec. Pergunta não, né? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Pegar aqui um pacote de alguma coisa e colocar lá no altar? Ou olhar a minha consciência e falar, nossa, olha como eu estou agindo, olha como eu agi com aquela pessoa por besteira, eu briguei com ela por algo dito por ela que eu não recebi bem, né? Porque normalmente é assim. E aí a gente vai perceber, né, que a gente falou no item anterior sobre adversário, né? Sobre inimigo, sobre a pessoa com qual a gente acaba tendo um problema. Ele usa aqui, começa dizendo assim, né? No ensinamento de Allan Kardec está assim. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar, a gente fala assim, o que é reconciliar? Buscar a harmonia, buscar a paz, buscar se entender. Então nós vamos perceber quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo. Normalmente é uma pessoa do qual nós já fizemos parte, do qual nós já tivemos alguma relação, alguma amizade. Aí ele usa assim, né? Ensinou ao homem que o sacrifício que é mais agradável ao Senhor é de sacrificar o seu próprio ressentimento. E a gente fala assim, o que é ressentimento? A gente já falou semana passada, né? Tanto que existe o re antes da palavra sentimento. A gente fala assim, o que quando se coloca re na frente de uma palavra, ele quer dizer que você está repetindo, você está fazendo de novo, né? Então é um sentimento
com o qual nós temos contra alguém que aparentemente já foi da nossa confiança, que esteve ao nosso lado. Por que ele vira ressentimento? Quando a gente vai tentar entender a palavra ressentimento, ela assim, é uma mágoa, algo que nos incomodou numa pessoa. E para ser mágoa e para ser ressentimento, para a gente dar valor, significa, é muito interessante isso, para que ser ressentimento, para ser mágoa, a pessoa com o qual eu estou tendo esse problema é uma pessoa muito importante para mim. Porque se não fosse importante, a gente nem ressentido estaria e nem magoado estaria. Então, na verdade, o ressentimento e a mágoa são com pessoas da nossa convivência, que nós valorizamos bastante, por isso está incomodando. Né? Nós temos um valor por ela, nós gostamos de verdade dela, estamos com um sentimento, né, ruim da pessoa ter feito algo, me incomodou, eu gosto tanto dela, eu quero bem ela, mas ela falou isso. Então é normalmente alguém de que a gente valoriza e gosta bastante. Ele fala assim, aí fica um sentimento errado, que a gente não sabe se foi algo mesmo que aconteceu ou se foi minha interpretação. A gente percebe, a gente fala assim, no dia a dia nosso, né, principalmente eu no meu dia de trabalho, a gente convive com muitas coisas assim, e aí você nunca sabe de verdade, né, o que está acontecendo, como as pessoas são, por que elas agem. E a gente percebe bastante, né, a comunicação. Principalmente hoje, né, eu tenho um colega com o qual eu trabalho diariamente, assim, mais tempo, e ele conversa muito por WhatsApp com as pessoas. E a gente percebe que um ponto, uma vírgula errada, uma palavra, eu posso interpretar o que a pessoa falou de qualquer jeito. Não necessariamente foi o que a pessoa falou. E às vezes, mesmo na comunicação, né, como diz boca a boca, próximo da pessoa, a pessoa faz uma colocação e aí você já, pronto. Você não sabe da intenção da pessoa, mas a gente quer entender a intenção da pessoa. A gente já fala, não, a pessoa teve intenção, a pessoa quis falar isso comigo, e às vezes não foi. A pessoa tentou, às vezes, falar uma verdade. A pessoa tentou ajudar você para abrir a sua visão com relação a alguma coisa, e tem pessoas que tentam fazer isso, né? Elas olham você passando por um problema, e aí elas olham e falam assim, nossa, ela está sofrendo, deixa eu tentar mostrar para ela. Aí eu vou tentar que a pessoa com qual ela está convivendo, ou que está fazendo aquilo, está tentando, né, tirar proveito dela. Aí eu vou tentar abrir os olhos dela. Aí eu acabo falando algo, e a pessoa gosta bastante da pessoa da qual se está falando, e aí ela ressente. A pessoa quis dar um sermão, a pessoa quis dar um puxão de orelha, a pessoa quis falar. E a gente tira, às vezes, interpretações, e essas interpretações a gente percebe que são as coisas que acabam atrapalhando. Eu falei também aqui alguns dias, né, umas vezes que a gente fala assim, depende muito do dia da gente, né? Tem dia que a gente tá, as pessoas dizem, né, mais sensível. Aí qualquer palavra que você coloque, ela acaba machucando mais ou, né, mostrando algo que talvez não seja, mas como eu estou naquele um dia pior, mais para baixo, a palavra bate de forma diferente. Acaba virando um sentimento ruim, e como eu valorizo muito a pessoa, eu vou ficar com aquilo me incomodando. E aquilo me incomodando, eu vou estar sempre lembrando do que machucou. Então, ressentimento, na verdade, é aquele looping, né, que as pessoas falam. E você fica voltando na situação, você fica voltando no assunto, você volta no momento para sofrer de novo e nunca consegue sair daquilo. Por isso que Jesus fala, se você tem algo incomodando você, não adianta você fazer oração. Não adianta você tentar agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, resolve isso. Né? Eu acho, não sei se você passou por isso, eu passei, e estudando esses dias, eu estava percebendo isso. Às vezes você quer dar um presente para sua mãe, né? Você vive com a sua mãe, e sua mãe e seu pai, e você tem lá 2 ou 3 irmãos. E aí um e o outro estão brigados. E você chega para a mãe vai fazer aniversário, e você fala para ela assim, mãe, eu queria te dar um presente. O que a senhora quer ganhar de presente?
Não quero ganhar nada, mãe. Como nada, mãe? Eu quero te dar um presente. Não, não quero nada. Eu quero que vocês vivam em paz. Eu quero que vocês se entendam. Eu quero que vocês não briguem. Mãe, escolhe uma coisa, um sapato, uma bolsa. Não, eu quero ter vocês vivendo em paz. Isso, para mim, é um presente. A gente fala assim, tentando levar isso para Deus, vamos tentar entender Deus como sendo o pai, a mãe de todos nós. E eu quero agradar a Deus, eu quero dar um presente para ele. E pergunto para ele assim, Deus, eu quero te dar um presente. O que o senhor quer? Eu falo, eu quero que você viva em paz com o seu irmão. Eu quero que você se entenda com o seu irmão. Eu quero que você não brigue com o seu irmão. Eu quero que vocês vivam em paz. Se um dia eu morrer, né? As mães falavam, né? Eu quero ir embora feliz sabendo que vocês estão bem. Então nós vamos perceber que Jesus ele pega bem isso. O que agradaria a Deus se eu fosse dar um presente para ele? Que tipo de presente Deus queria ganhar? Lógico, pegando esse raciocínio, é por isso que Jesus fala, ele não quer presente. Deus, vamos tentar entender assim, Deus não precisa de presente. Se ele é o criador de tudo, ele pode tudo. Então não tem presente que agrade mais ele. Mas se ele criou os filhos para evoluírem, e a gente vai perceber que o principal do ensinamento de Jesus, né, nós vamos ter agora sábado, né, passagem de sábado a domingo, Natal, né, onde se comemora o nascimento de Jesus. Ninguém vê isso, ninguém lembra disso. E ele fala assim, e o que a gente comemora? Ah, o nascimento de Jesus, legal. Mas o que importa o nascimento de Jesus? Tem uma frase que eu gosto de colocar sempre lá na véspera do Natal, é uma passagem espírita, que ele diz assim, né? Começam a contar a história de Jesus, diz que Jesus nasceu, né? A data colocada foi 25 de dezembro, e aí algumas pessoas refutam, mas como que foi 25 de dezembro? Ninguém sabe de verdade a data de nascimento de Jesus, porque o calendário foi criado tentando achar a data de nascimento de Jesus. E eles falam que a data de nascimento de Jesus ela vai de outubro, eu acho que até fevereiro. Eu vi ontem que era meados de abril. Mas de dezembro, por causa que eles cultivavam, os romanos cultivavam o deus Sol, né, no solstício de inverno. Então, assim, aí conciliaram a data. Vai ter quase assim, né? Assim, não importa, na verdade, a gente não vai saber claramente que dia foi. Só que criaram uma data para se comemorar esse nascimento. Mas eles falam assim, né? E aí, eles têm uma passagem que ele pergunta, onde nasceu Jesus para Pedro? Aí ele fala assim, naquele horário que o galo cantou pela terceira vez e eu tinha dito a Jesus que eu nunca o deixaria, e ele falou que você vai me negar 3 vezes até eu cantar do galo. Então Jesus nasceu para mim naquele momento que o galo cantou pela terceira vez e eu vi o que eu tinha feito, que eu tinha negado, né? E aí vai perguntando para cada um, né? Para São Francisco de Assis, ele falou, na praça, no dia que eu deixei todas as minhas coisas, todas as minhas posses, dei tudo para os pobres e comecei a segui-lo. Né? Então, e aí, no final, né, depois de pegar vários personagens da história que se dedicaram a Jesus ou que tiveram algum problema com Jesus, ele pergunta, aonde, quando nasceu Jesus para você? Né? Então ele fala assim, quando vai nascer Jesus para nós? Quando a gente começar a entender o que ele quis dizer, quando a gente começar a tentar aplicar esses ensinamentos, quando a gente começar a tentar entender por que Jesus falou dessa forma ou daquela, como ele está dizendo aqui uma passagem, qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Que eu vá na igreja, que eu ajoelhe, que eu reze, que eu ponha uma oferta para ele, né? Eu dê um dízimo, eu coloque uma florzinha no pé do santo, que eu siga uma procissão, ou quando eu começar a analisar o meu interior e começar a falar, não, isso eu não posso fazer. Jesus está pedindo para mim isso. O que agrada mais a Deus? Eu acompanhar uma missa ou eu ajudar o meu irmão? Agradar, olhar, buscar,
né? Que ele fala assim, ressentimento. Por que eu estou com um ressentimento ruim, esse ressentimento? Porque alguma coisa aconteceu. E adianta eu ir na igreja rezar? Até tem uma música, adianta eu ir na igreja rezar e fazer tudo errado? Então, Ou a no gente caso, precisa... nós espíritas, adianta você assistir o trabalho espírita, ficar lá varrendo o centro, dando um copinho de água fluidificada, ou até sentando na mesa mediúnica e depois até guardar ressentimento com as pessoas lá fora. Né? Não adianta nada. Não, é bem isso. Assim, então a gente vai perceber, e a gente precisa, Jesus usava o termo, e a gente precisa tentar entender, mas quando Jesus está nos ensinando a isso, ele não está ensinando a isso apenas porque ele quer que a gente, como é que fala, se a gente reconcilie apenas isso, porque é legal. Não, ele entende um ressentimento, que uma mágoa, que algo que está ali me incomodando, né? Que ele fala assim, o que é um ressentimento? A gente acabou de falar, é um sentimento que eu tenho por uma pessoa que eu gosto, por uma pessoa que é muito cara, pela qual eu, né, tinha um apreço que eu gostava muito, e por uma falta de entendimento, que a gente vai usar desentendimento, né, a gente passou a não se entender. Por quê? Porque eu não aceitei, às vezes, o que a pessoa falou. E eu quis achar que ela falou aquilo para me magoar. Ela falou aquilo para me prejudicar. Porque ela queria me prejudicar. E a gente sempre vai colocando o nosso orgulho em primeiro lugar, e a gente vai sempre se fazendo de vítima, né? Porque em tudo que acontece a gente é vítima. Então a gente fica assim, ah, mas a pessoa me fez, mas a pessoa me falou. E a gente fica buscando aquilo. E aí a gente fala assim, quem sofre com isso? É a gente. É a gente que tem algo não resolvido lá dentro e que a gente fica mexendo e que não me deixa em paz, que não me deixa ser feliz, que me incomoda, que sempre que vem na minha mente me tira do que eu estou fazendo, me tira do meu ritmo, está incomodando. Quando a gente está em paz, né, a gente falou, até a Gotas de Paz de hoje fala isso, né? O que eu estou fazendo na minha vida de bom e de errado? Eu estou feliz, todas as noites que eu vou dormir, eu deito, durmo tranquilo, ou alguma coisa lá no fundinho lembra que eu tenho algo contra alguém, alguém me falou alguma coisa, alguém está distante, alguém está de cara virada comigo, ou eu de cara virada com ela, desentendendo. Então a gente vai perceber que quando Jesus nos convida a fazer isso, ele pede para a gente tirar isso de dentro da gente. Para quê? Para que a gente viva em paz, para que a gente tenha saúde. E às vezes a gente vai saber por que a gente não é saudável. Porque às vezes a gente tem isso, sentimentos ruins dentro da gente que a gente às vezes não valoriza, mas que ao mesmo tempo estão incomodando. Né? Então ele fala assim, aquela pessoa espiritualizada, vamos tentar dizer assim, Jesus, né, como saúde, ele, né, pelo corpo que ele tinha, pela evolução que ele tinha, era uma saúde total. E ele fala assim, por quê? Porque nada o incomodava. Nada o tiraria, eu falo para todo mundo, nada o tiraria do sério, porque ele já é um espírito evoluído. Chico Xavier passou por uns perrengues, foi daqui, foi dali, mas como tentou viver em paz sempre, viveu com aquela cara, com aquela felicidade, parece que não tinha problemas. E às vezes a gente vê pessoas assim, né? Pessoas que têm uma evolução um pouco maior do que a nossa, aí você vê, né? A pessoa está sempre feliz, a pessoa está aparente em paz, está buscando sempre conciliação, não arrumar problemas, tentar acertar a vida dos outros, ajudar os outros. O que ele quer? Né? Ele sempre ajudar. Por que ele está assim? Porque aparentemente ele não tem problema? Ele tem, mas ele não está valorizando, na verdade, esses problemas. Então a gente vai perceber que problemas na vida nós vamos ter, mas que quanto mais rápido a gente solucionar esses problemas, e os que mais atrapalham, e a gente vai sempre falando, o que a gente leva daqui para o mundo espiritual? Foi falado aí no Gotas de Paz, né? O que nós levamos da vida é o que nós fizemos. E aí ele fala assim, o que nós fizemos nos leva para o céu ou nos leva para o inferno? Ou seja, as coisas que eu tenho dentro de mim me fazem céu ou me fazem inferno? Me incomodam a ponto de eu ficar triste, preocupado, brigando, ou me fazem feliz a ponto de cantar, de me alegrar, de ver a bondade em todos os lugares?
Quer dizer, a gente vai perceber que dentro da gente, quando Jesus disse um dia, né, o reino dos céus está dentro de vós, ele está dizendo isso. Sou eu que faço, né, como a gente diz, um dia melhor ou pior. Com os acontecimentos que chegam até mim, como que eu recebo? Como eu recebo a fala de alguém? Como eu recebo a crítica de alguém? Como eu recebo o que uma pessoa está fazendo? Quando a gente valoriza, usam muito a palavra melindre, né? A gente é bastante melindrado. A pessoa fala alguma coisa, pronto. Falou para mim aquilo. Ai, não devia. Ai, eu. Né? E aí com o orgulho entra em primeiro lugar, e aí você fala, né? Ai, a pessoa não podia ter feito isso comigo. A pessoa não podia ter falado isso comigo. Eu gosto tanto dela, eu quero bem ela, e ela vem falar isso comigo. Ou seja, a gente valoriza demais, a gente se vitimiza demais, e daí fica tentando mostrar para os outros que eu sou bom. A gente não precisa mostrar para os outros que a gente é bom. Ou a gente é bom, ou a gente não é. Quando a gente começa a querer muito, né, que as pessoas vejam a minha bondade, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha o que a pessoa fez comigo, olha a pessoa não podia ter feito comigo. Ou seja, a gente valoriza demais situações e deixa de viver situações melhores. É isso que Jesus fala, né? Se você tem problema, vai e resolve o mais rápido possível, né? O que foi o que a gente estudou no do anterior. E geralmente, Tira isso. geralmente, quando a gente tem algum problema com alguém, você enxerga o defeito nessa pessoa, o defeito que você enxerga nessa pessoa é algo que você tem dentro de você, né? Por exemplo, eu acho, sei lá, eu sou bravo com o Oswaldo porque eu acho que o Oswaldo é muito religioso. Ah, o Oswaldo é muito religioso, não gosto dele porque ele é muito chato. Eu não gosto dele por quê? Porque algo dentro de mim ou me quer levar para o lado religioso e eu não consigo, ou algo dentro de mim faz eu sentir inveja que eu queria ser como ele. Então, é algo dúbio dentro de você que você tem que resolver dentro de você. A partir do momento que você resolve aquilo dentro de você, o fato do outro ser ou não religioso independe para você. Né? Independe se seu pai é evangélico fervoroso, é muçulmano, independe, né? E isso vai para opção sexual, isso vai para riqueza, né? Às vezes não gosta da pessoa porque o cara é muito metido, o cara se acha porque ele ganha demais, ele se acha. Não, às vezes algo dentro de você está mal resolvido. Ou você queria ser como ele, ou você não está resolvido. Você não aceitar o pseudo defeito da outra pessoa é algo que está dentro de você. A partir do momento que você aceitar, né? Você vê aí deficientes mentais com problemas, né? Xingando, falando, gesticulando, e você não se ofende. Por quê? Porque você sabe que aquela pessoa tem uma deficiência. A partir do momento que você entende isso dentro de você, você talvez enxergue a pessoa como se fosse uma deficiência, uma pessoa não evoluída, ao ponto de que você não sente pena, mas possivelmente queira ajudá-lo. Então, essa que é a ideia de ir reconciliar, né, com o seu inimigo. Ver também o que está dentro de você que te incomoda na outra pessoa e mudar aquilo dentro de você. A pessoa não vai mudar. Na verdade, você falou umas coisas assim, a gente se incomoda muito, né? O jeito que a pessoa se veste incomoda. Não deveria incomodar. A pessoa se veste do jeito que quer. Se eu não consigo usar aquela roupa, como você falou, né? Curta ou gostaria de usar, né? Fala assim, deixa a pessoa ser feliz, é direito dela. Opção sexual. Eu não tenho que ver nada com a vida do outro. Ah, mas é homem, mulher, é isso, aquilo. Mudou. É a gordinha que reclama que a outra usa mini saia. Às vezes reclama porque ela não pode usar mini saia. A magrinha que é bonitinha reclama porque a gorda é muito alegre, muito feliz. Às vezes reclama porque ela não consegue ser feliz como a gorda, entendeu? Só dando um exemplo que muitas coisas acontecem, né? Não recriminando o que é certo e o que é errado. Isso, na verdade, a gente fala assim, existe certo e errado? Sim, da lei de Deus. Mas por isso que Jesus, ele fala assim, é muito sábio. Né? Ele falou, Jesus fala, né? Conheça a verdade para que ela te liberte. Então, o que é a verdade? Não tem esse certo e errado nosso. Né? A gente valoriza muito a roupa,
jeito de falar, corte de cabelo, cabelo armado, cabelo curtinho, cabelo raspado, piercing, né? Que hoje tudo é moda, tatuagem. Eu não gosto, beleza, não vou usar. Eu não. Mas se a Mas pessoa eu se não sente bem, preciso criticar as outras pessoas, não preciso achar ela errada. É porque a pessoa que tem tatuagem pode achar eu errado por não ter tatuagem. A pessoa pode me achar errado por eu não usar um piercing. Não tem o certo e errado nesse tipo de coisa, mas existe o certo e errado de Deus, como disse Jesus, né? O que é agradável para Deus? Se eu uso tatuagem ou se eu ajudo as pessoas? Como falam bastante, né? Existem vários casais que casaram, tiveram filhos da forma que muitas pessoas acham que é o correto, né? Homem e mulher, e abandonaram os filhos e não criaram, completamente se separaram, deixaram os filhos por aí. Aí vai criticar um casal, dois homens que adotaram uma criança, estão dando um lar para uma criança, que não pode isso. né? Quer dizer, para Deus, vamos tentar entender Deus. O que é mais agradável para ele? O ser que teve um monte de filho e abandonou e não criou direito? O casal Ou heterossexual que aquele que eles abandonou. acham que não deveria ser um casal, que são dois homens, que adotaram uma criança e estão dando um lar para ela? O que será que agrada mais a Deus? Vamos tentar entender assim. Se Deus estiver lá analisando, o que fica mais legal para ele? O casal homem e mulher que não fez o correto na criação dos filhos, ou dois homens, ou duas mulheres que resolveram adotar uma criança para dar um lar para ela? Para quem será que, se tivesse que pender, Deus penderia? Se a gente pudesse consultar Jesus, né, no Monte das Oliveiras, lá em qualquer lugar que ele tivesse, pudesse fazer essas perguntas, a gente já sabe o que sairia da boca dele, né? Na época não saía tão enfaticamente porque essas perguntas nem chegaram a ele. Mas hoje em dia, como essas são questões cabalísticas na sociedade, com certeza seriam feitas, né? É que o pessoal, assim, eu penso assim, o cristianismo, até o ano 300, beleza, foi meio que o que Cristo queria. Depois que Constantino mudou e juntou tudo, as pessoas não deviam ser chamadas de evangélicos, deviam ser chamadas de velho testamentistas, porque eles julgam tudo como se fosse o Velho Testamento, né? Tudo é como se fosse Moisés, o Velho Testamento da Bíblia. Eles não olham com o olhar de Cristo, né? Não pensam o que Cristo faria nessa situação, o que Cristo falaria, qual que é a opinião de Cristo nessa situação. Ninguém pensa isso. Mesmo os que dizem ser evangélicos ou católicos, né, que são os cristãos, eles pensam com os olhos do Velho Testamento, não pensam com os olhos de Cristo. Então, mas aí que tá, eu falo para todo mundo, eu tento mostrar. O que Jesus está ensinando aqui, e é um item bastante pequeno, né, aqui, ó, que é da sequência do Sermão da Montanha, né? Jesus aqui, é dois itens, né, 23 e 24 do capítulo 5 de Mateus. Jesus está mostrando que existia um costume, que era uma tradição, a lei de Moisés, de fazer sacrifício, de levar oferendas, de tentar agradar Deus com presentes, para voltar para casa satisfeito. Então eu estou indo lá agradar a Deus. Olha, Deus, te trouxe um presentinho hoje, para deixar Deus feliz, para eu poder voltar para minha casa tranquilo e Deus não me incomodar. Jesus, ele está mostrando para nós isso, ele está falando assim, tá bom, você quer agradar a Deus, beleza. Vamos tentar entender o que agradaria a Deus? Um presentinho? Ou a sua mudança de comportamento perante a sociedade? Um presentinho, uma comidinha? Uma mudança de sentimento, tentando entender as pessoas, não brigar, não levar sentimentos ruins para dentro de mim, nem para os outros. O que será que agrada a Deus? A gente deve fazer essa pergunta. Deus fica mais contente comigo quando eu estou agindo de boa, fazendo bem, querendo bem, ajudando, tentando reconciliar, tentando perdoar, tentando me melhorar, ou eu indo rezar uma missa, ajoelhar, né? Me mostrar dentro de uma igreja. O que agradaria a Deus? A gente precisa fazer essas perguntas e a gente precisa ter essas respostas, porque foi o que Jesus fez. Jesus, ele pega algo lá que as pessoas faziam, né? Como a gente falou assim,
coisas materiais e tenta mostrar, né? O que Deus quer da gente? Que a gente vá à igreja rezar ou que a gente ajude? Que a gente mude o interior, né? Que eles chamam de purificação. Lá no templo tinha o que eles chamavam, e lá no capítulo anterior a gente também estudou, né? Sobre puros, né? De pureza. Qual é a pureza? Limpar, lavar o corpo, né? Comer alimentos bons ou ter sentimentos bons, ou fazer coisas úteis às pessoas, né? Então a gente fala assim, a gente precisa, nesses ensinamentos de Jesus, por isso que é importante. Jesus vai fazer aniversário, né? Nesse fim de semana. E o que eu tiro de tudo isso? O que Jesus quer de mim, né? Que é muito interessante, antes dele ir embora, né? Antes dele partir, que ele perguntam, né? E ele fala, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se de verdade você diz que gosta de mim, como Pedro dizia bastante, né, para Jesus, que gostava dele bastante, beleza. Sabe o que você faz? Não precisa você ficar na frente, carregar um crucifixo, colocar um crucifixo ali. Seja bom. Entenda o que eu estou tentando explicar. Comece a utilizar isso. É difícil? Nós vamos conseguir. A gente sempre fala, a gente vai conseguir isso do dia para a noite? Não. Mas a gente não pode ser hipócrita e falar, não, nunca, vai ser difícil. Perdoar, né? A gente está no capítulo mais difícil do Evangelho, que é o que as pessoas mais têm. E a gente fala assim, e é difícil por quê? Porque ele exige de mim mudança. Ele exige de mim reforma. Seria muito mais fácil que Jesus falasse aqui, não, leve lá um franguinho, leve lá um chocolatinho, né, uma bebidinha e põe lá para Deus lá em cima, que ele vai ficar feliz da vida. Seria muito fácil isso. E isso tem na Bíblia, né? Fazer oferenda, guardar o dia de sábado, mas não, no Cristo não fala nada disso. Né? Cristo vem Isso. dar um novo entendimento, né? Então, o Cristo lançou a luz ao Velho Testamento, ao que era pregado até então. O que não vai contra o que Cristo fala, esquece. Né? E as igrejas, né, todas as igrejas, a maioria das igrejas cristãs, por vontade própria, por proveito próprio, eles acabam esquecendo, né, o lado cristão da coisa. Né? Eles se dizem cristão, então é totalmente antagônico. Tem algumas colocações, acho que a Adriana colocou ali primeiro, né, que não saber se expressar é uma coisa ruim, né? A gente percebe que é assim, né? A gente fala assim, as pessoas não sabem se expressar, né? A gente se expressa errado e as pessoas têm que entender a gente. As pessoas não tentam entender a gente e tiram uma informação errada. E aí a gente vai perceber que isso leva, como de séculos e séculos para se resolver. É bastante interessante que quando a gente fala em reencarnação, e quando a gente fala em voltar com as pessoas com as quais nós tivemos problema, a gente vai perceber que uma das pessoas que as pessoas questionam com relação à reencarnação mas se eu não me lembro o que eu fiz, se eu não me lembro do passado, como é que eu vou poder modificar? E aí tem até aquela passagem que fala esquecimento do passado. Por que eu tenho que esquecer do passado? Para que eu possa voltar sem lembranças. E eu falei para todo mundo, o que mais atrapalha a gente é a memória. Não que não seja algo bom, nós precisamos. A memória é algo da inteligência que me faz lembrar pensamento contínuo, é isso que o ser humano tem. E algumas pessoas falam, por que o cachorro, né, tá sempre lá, você briga com ele, daqui a pouco ele tá lá abanando o rabo para você. Porque ele não tem a memória, ele não guardou esse sentimento da forma que nós guardamos. E aí Deus, que é, né, a sabedoria total e absoluta, ele faz a gente esquecer para poder voltar junto com a pessoa e viver. Lógico, lá tem as energias, aquilo que eu vivi, mesmo não conhecendo da pessoa, me leva a sair faísca com a pessoa. Mas a gente fala, mas se a gente lembrasse de verdade das pessoas, o que elas fizeram e o que nós fizemos, ia ser muito difícil haver reconciliação. E na atualidade, quando a gente está encarnado, o que mais não permite a gente se reconciliar é a memória. Porque você volta lá e fala, vou reconciliar com a pessoa. Daí volta e fala assim, não, mas a pessoa fez tal coisa.
Mas a pessoa falou, ou seja, a sua memória lá fica lembrando você do que você fez. Então ele falou assim, a memória nesse momento ela é algo ruim. Então o ressentimento eu fico voltando lá no acontecimento passado como memória, né? Para não me permitir reconciliar. Eu fico sofrendo, mas a pessoa me fez sofrer. Mas a pessoa falou. Passou às vezes 1 ano, 2 anos, está lá ainda, né? Mas a pessoa falou. Mas a pessoa fez. Mas o que a pessoa fez? Já passou 200 anos, 3.000 anos, está lá. Os dois tentando se entender, reencarnando de novo. Quer dizer, tem sabedoria naquilo que Deus faz, tem sabedoria nos ensinamentos de Jesus. Basta eu, né, assumir, falar, não, peraí, o que Jesus está querendo de mim? Que eu vá à igreja, rezar, ou que ele quer que eu modifique meu comportamento? Se eu fizer, das coisas que eu fizer, o que vai mais agradar a Deus? Eu ficar na igreja 2 horas rezando, ou eu estar em paz com todos, me harmonizando com todos, tentando ser melhor a cada dia? A gente precisa, na verdade, fazer essa pergunta. E as pessoas, elas, esse mandamento mesmo aqui muda totalmente, né? O que a gente deveria ser muito mais pregado nas igrejas, né? E parece que pulam, né? Parece que fazem de propósito para a gente continuar levando oferendas ao altar, né? Para que a gente continue fazendo sacrifícios aos olhos de Deus. Pagar promessa, né? Fazer coisas difíceis, mas que na verdade são mais fáceis do que o Cristo pede, né? Que você ser humilde, deixar o seu orgulho de lado, ir lá e se reconciliar. Né? É muito mais fácil você tirar um cheque do bolso, uma nota de 100 reais do bolso e pular no altar lá e achar que está quites com Deus. Aqui tem falando nisso que você está falando, né? Voltando aqui no que Jesus disse, assim, né? Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensinou o homem que o sacrifício mais agradável a Deus é o de sacrificar o seu próprio ressentimento. Quer dizer, o que eu tenho que sacrificar? Né? O que eu tenho que ofertar a Deus? Um presentinho ou um coração puro? Exercer humildade. Porque Jesus, ele falou assim, então Jesus está ensinando. O que Deus quer de mim? Que eu dê presente a ele ou que eu modifique meu comportamento? E ele está falando aqui. Jesus está ensinando. Aí, mas eu vou fazer o advogado do diabo aí. E aí se a pessoa não quer se reconciliar? Não tem problema. E ele fala assim, né? Se a pessoa não quer, eu não posso fazer nada. Mas o que eu tenho que ter é de verdade, e precisa ser. Né? Porque não adianta eu voltar e falar assim, mas a pessoa não quer também, já que ela não quer, eu quero que se dane. Na verdade, o reconciliar não precisa, às vezes, não precisa ser de você ir até lá. Ele precisa ser tirado, na verdade, do nosso coração. Na verdade, ele deveria ser diferente. Na verdade, as coisas não deveriam me melindrar, me magoar e ressentir. Quando eu tiver a certeza do que eu sou, eu explicava isso o dia, falava com um colega de trabalho, quando a gente tiver certeza do que a gente é, as pessoas podem falar o que elas quiserem. O problema é que, aquilo que você falou, parece que tem sim algo de verdade no que a pessoa falou, eu não quero admitir, e ao mesmo tempo eu fico tentando a todo tempo provar que ela está errada. Só que eu não vou talvez chegar nessa conclusão. O que eu preciso, na verdade, é ter certeza do que eu sou. Eu falei outro dia, né? As pessoas chegam e falam assim, você viu o que a pessoa falou de você? Se você tiver, como diz, um pensamento já claro, você fala assim, não quero. Mas ela falou de você. Mas eu não quero saber. Mas eu quero contar um fenômeno, mas eu não quero saber. Não importa o que a pessoa falou. É um direito dela pensar o que ela quiser.
É o direito meu de não me deixar levar pelo que ela disse. Mas o problema é esse, que a gente quer se levar pelo que a pessoa disse. A gente quer provar a todo custo que a gente é boa. A pessoa falou que eu não sou bom. Ai, mas eu sou. Não é você a melhor pessoa para saber se você é bom. A gente tem uma vaga noção do que a gente é. Só vai saber do que a gente é de verdade as pessoas que convivem com a gente diretamente. Então, nós queremos provar que somos bons. Não somos nós que devemos saber se somos ou não somos. Mas o que nós devemos saber, ou devemos ter consciência do que nós estamos fazendo errado. E às vezes há a necessidade de alguém falar para mim: ó, o que você está fazendo? Você percebeu o que você fez? Porque às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente fala alguma coisa, como diz assim, em nenhum momento, né? Eu tenho um colega que fala, mas eu não falei com essa ideia de magoar. Sim, mas a gente tem que às vezes estar tentando saber como usar as palavras. Que foi o que a Adriana perguntou. Será que a gente às vezes não consegue se expressar? Não. Às vezes a gente expressa uma coisa e a pessoa entendeu outra. Então, eu falo assim, a comunicação é algo muito difícil. Uma vez eu vi também um psicólogo, não, um filósofo falando, ele falou assim, ó, não tem por que você ficar bravo quando uma pessoa te xinga. A pessoa te xinga de ladrão. Existem duas opções, ser verdade ou ser mentira. É verdade, está incomodando aquilo, mude você, né? É mentira? É mentira. A pessoa Sim. tem que provar aquilo, né? Direito. Não consegue provar, vai causar uma ofensa na minha, né, na minha humildade e tal. Bom, procura a justiça, mas assim, você não tem que se ofender com aquilo, né? Ir para as vias de fato. Por quê? Porque se aquilo é mentira, você sabe que não é e logo se provará. Se aquilo é verdade, você se resigna e tenta mudar aquilo, né? E isso com qualquer tipo de xingamento, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de desavença, né? Mais ou menos. Na verdade, isso, eu estava lendo aqui um negócio que eu tinha anotado aqui, que falou assim, o ódio é o amor que adoeceu. Né? Imagine. Ressentimento é isso. Você tinha amor por uma pessoa e por uma palavra dela, aquele que era amor virou ódio. Ou seja, o amor ficou doente. Falam que o ódio e o Dentro amor de andam mim. lado a lado, né? Por causa Sim, disso. então, mas assim, o amor é algo bom, que me faz bem, que me leva para frente. E o ódio é um amor adoecido, um amor doente, um amor ruim. Amor ressentido. Isso. Então, eu te falo assim, então a gente precisa estar entendendo isso, né? E leva tempo, porque a gente ainda tem, e é da gente, da nossa ainda imperfeição. Essa coisa de, você falou, a gente tem que provar que o outro é ruim. Eu não tenho que provar que o outro é ruim. Não. Né? Eu tenho que me provar cada vez mais de que eu quero me melhorar. Quem precisa se melhorar sou eu. Porque a gente fala assim, se existe justiça, a gente pode às vezes não acreditar, não gostar muito da justiça da terra, mas a gente tem que acreditar e precisa acreditar na justiça divina. Então, como tudo, a gente vive tendo frase, né? Ninguém sai daqui sem pagar o que deve, né? Então, eu falo assim, então a justiça divina vai cobrar de cada um. Então, eu preciso de parar de me preocupar se o outro vai receber ou não. Eu preciso parar de querer que o outro seja castigado. Eu preciso parar de querer que as pessoas paguem pelo que ela fez. Porque a gente tem uma necessidade, mas será que vai pagar mesmo? Tomara. Às vezes, né, já ouvi isso, né? A pessoa sofre alguma coisa, está passando por uma coisa ruim. Ah, tá pagando pelo que ela fez. A gente tem a necessidade de mostrar isso, né? Tá pagando. Se ela está pagando, não tá, é dela. Vamos dizer, um problema dela com a justiça divina. Dela com Deus. E o meu será o meu, né? Eu vou me apresentar a Deus devendo as minhas coisas. Quem vai pagar pelas coisas que eu fiz sou eu. Sem advogado, sem nada, essa sozinho. Aí, né? Inclusive essa acusação aí que você está fazendo. É pagar está pagando os pecados. Logo você também vai pagar essa acusação que você está fazendo, esse julgamento. Sim, a Márcia colocou aqui, né, de reencarnação. Quando a gente aprender isso, né, de verdade, a gente tiver mais claro, ela falou assim, né, eu tenho que pedir perdão, porque eu não sei o que eu posso ter feito a ela antes. Antes que ela diz antes quando? Antes de uma outra encarnação, né?
E às vezes a gente fala assim, por que a pessoa não gosta de mim? Eu nunca fiz nada para ela. Não sei se é inimigo do passado, se ela está ali com alguma energia lembrando do que eu fiz, né? Quer dizer, tem tanta coisinha para a gente aprender, mas a gente fala assim, se a gente está estudando o Evangelho de Jesus e a gente quer entender claramente o que Jesus quer, a gente está aqui, né? Nesses ensinamentos, principalmente do capítulo 10, perdão, perdoar, se livrar desses sentimentos ruins, se livrar dessa coisa de que o outro é isso ou é aquilo. Quer dizer, me libertar. O perdão, as pessoas usam muito esse termo, né? O perdão liberta. O perdão tira algo que está incomodando dentro de mim e não deixa mais incomodar. Porque enquanto não for perdoado, e a gente fala assim, o perdoar não é permitir que a pessoa continue fazendo errado. Não é dar o aval para ela fazer coisa errada. Perdoar é me libertar da ligação que eu tenho com essa pessoa fluidicamente. Porque quando eu fico lembrando dela, do que aconteceu, eu crio uma energia a ponto de me ligar com essa pessoa. E é por isso que às vezes as reencarnações são assim. Porque as energias que ficam presas uma ao outro é que fazem com que eu volte com essas pessoas. Então, perdão liberta. Liberta do quê? De eu ficar ligado fluidicamente. A pessoa está lembrando dela, lembrando do que ela fez, de que é algo ruim. Né? Liberta, sai disso, vai viver. Vai fazer coisa boa. Né? Vai fazer uma caridade, vai fazer uma boa ação, vai, né, fazer algo de bom. Sai desse sentimento ruim. Porque ele fica naquele loop de preso a um sentimento ruim. Fica tomando veneno esperando que outro morra. Isso, eu sempre falo isso. Vamos encerrar, Oswaldo? Vamos. Então, antes, né, a gente falou, a gente vai fazer uma live só depois, né, do Natal, só entendendo, né, para as pessoas que gostam desse entendimento. É o sábado de Natal, o dia de Natal, é um dia para a gente entender isso, né? As pessoas falam que durante o clima de Natal, né, aquela atmosfera que nos liga ao mundo espiritual e material, ele permite a gente ir abrindo um pouco o coração, né? Aproveitar um pouquinho essa energia de Natal, né? De nascimento de Jesus, de vibrações boas do mundo espiritual, para a gente tentar resolver, né? Essas coisinhas. Né? As pessoas querem nessa época, as pessoas querem nessa semana fazer caridade, as pessoas querem doar cesta, né? As pessoas querem dar presente para os outros, mas acho que talvez, como diz assim, né? Qual presente melhor que Jesus ou Deus receberiam nesse Natal? É isso, né? Ao invés de eu dar alguma coisa, lógico, uma cesta básica para quem está precisando, é maravilhoso, mas com certeza Deus ficaria bastante contente que eu mudasse o meu comportamento com as pessoas, que eu tirasse esse ressentimento, que eu olhasse a pessoa que talvez errou contra mim, e a gente deveria fazer isso, né? Ela não errou porque ela quis errar, ela errou porque ela ainda não consegue acertar, né? Porque ela ainda não tem condição, ela não está errando porque ela é maldosa, ela está errando porque o que ela conhece da vida é isso. Se ela talvez tivesse experiências melhores, talvez ela estivesse fazendo melhor. E, como diz, sempre arrumando uma desculpa para não entrar em atrito. Ah, não, a pessoa não fez isso por mal. Não fez por mal, não fez por mal, com certeza não fez. Se ela soubesse o que eu estava fazendo, talvez não fizesse isso. Quer dizer, ir buscando mais informações para perdoar do que para brigar. Certo? Isso aí, João. Vamos encerrar. Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a Jesus, né, por esses ensinamentos, por isso que ele nos permite entender, né, que esse evangelho trazido pelos bons espíritos, trazido por Jesus, o entendimento de Deus, que a gente possa de verdade entender, né? A gente possa seguir, sim, a nossa religião, a gente possa ir à igreja, mas que a gente possa entender dentro da gente o que a gente está fazendo. Entender claramente o que a gente quer da vida, tentar entender o que Deus quer de cada um de nós. Então, agradecer a oportunidade desse evangelho para ir nos esclarecendo, para que a gente possa ir desfazendo dessas coisas erradas e ruins, dessas ignorâncias, desses sentimentos ruins que nós trazemos por muito tempo, que a gente possa ir desfazendo deles, aprendendo com Jesus, pedindo sim o seu auxílio dos espíritos superiores de Deus, para que a gente possa
entender mais, né, essas palavras, esses ensinamentos, mas que não fique só como palavras, né, como coisas para ler, e sim que a gente possa usar, né, que a gente consiga usar no dia a dia, aproveitar essa semana que as pessoas falam bastante do Natal, dessas energias boas, e colocar sim em prática, buscar mais. Depois, na outra semana, nós temos já indo para o final do ano, para fazer as reflexões do próximo ano, que tudo isso que a gente tem estudado, né, todas essas pessoas que têm estudado com a gente, que elas possam sim falar, né, nossa, esse ano eu consegui aprender algo de bom e eu posso usar isso no dia a dia para ser melhor, para modificar comportamento, para auxiliar as pessoas, não só, né, com a parte material, mas também com a parte espiritual. E assim pedindo essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, nesse recinto criado, nessa sala virtual espiritual, que a gente possa receber, né, desses espíritos, dessas correntes espirituais, as correntes médicas, correntes de passes, que possam nos auxiliar a cada um em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus. E vamos estender, pensar também naquelas pessoas que nós queremos bem, né? Lembrar, levar no pensamento uma pessoa que esteja mais necessitada, precisando, que a gente possa pedir a essas correntes espirituais visitar esses recintos, auxiliando a cada um também em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, pedindo também essas correntes médicas que possam trazer do laboratório espiritual o remedinho que cada um precisa, colocando nas águas que cada um disponibiliza em seu recinto, o remedinho para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, de todas essas vibrações trazidas desse estudo do Evangelho, que a gente possa juntar a essas correntes espirituais e assim sair para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre irmão necessitado, que nós possamos levar a eles, até eles, essas melhores vibrações nas penitenciárias, cadeias públicas, hospitais, asilos, orfanatos, as casas de caridade, as casas de correção, os estabelecimentos de ensino, as clínicas para o tratamento dos dependentes de álcool e droga, os hospitais para cura e tratamento dos doentes, aqueles doentes de câncer, de todas aquelas doenças ou moléstia que afligem, que fazem sofrer o ser humano, mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, nas ruas onde se encontram aqueles irmãos desamparados, desabrigados, que com essa vibração, essa boa vibração, nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando das palavras de Jesus, que disse mais um ensinamento de Jesus, é onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Então, acreditando que Jesus se faz presente nessa sala virtual, nesse estudo do Evangelho, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido a nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim E seja. assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim E assim seja. seja. Então, Muito bom. até segunda-feira. Feliz Natal para todos. E a gente se Isso vê aí. lá. Beleza? Isso que aproveitem o Natal, que lembrem de Jesus, que apliquem e que possamos ser felizes cada dia mais. Que assim seja. Boa Até noite a mais, todos. Oswaldo. Até mais. Obrigado, Fábio. Até mais. Tchau, tchau.